Boa noite. Exame toxicológico será obrigatório para motoristas de táxis e aplicativos. A ideia é detectar o uso de substâncias psicoativas para garantir a segurança dos passageiros. Lançado projeto social para qualificar 100 mulheres na área da liderança. A gente trabalha o autoconhecimento e dentro do autoconhecimento a gente vai trabalhar a inteligência emocional, o conhecimento das nossas emoções e aprender a lidar com você mesma para que você possa depois aprender a lidar com outras pessoas. E no segundo bloco, o delegado da Receita Federal esclarece as principais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda. Quem tem imóveis em sua propriedade no valor de R$300 mil, mesmo que não tenha rendimento, tem que declarar também. Um projeto que determina a realização obrigatória do exame toxicológico em motoristas de transporte particular está sendo analisado pelas comissões permanentes da Câmara. Conheça os detalhes com o autor, vereador Ronaldo Rosa. Este será um requisito anual para taxistas e motoristas de aplicativos quando a proposta for aprovada pelo plenário da Casa. A ideia é detectar o uso de substâncias psicoativas para garantir a segurança dos passageiros. É um exame que pode detectar se o condutor, se o motorista, nos últimos meses, ele fez uso de algum tipo de droga, né, ilícita, né? São várias, e pode ser através do suor, pode ser através de um fio de cabelo, enfim, de tantas outras maneiras que se pode realizar o exame toxicológico. O que o nosso projeto que está tramitando na Câmara prevê? É justamente isso, garantir que aquela pessoa que está levando uma vida ou está levando várias vidas através do táxi ou de um veículo particular, por aplicativo, ela possa estar no seu total juízo, gozando da sua plenitude, da sua saúde, para garantir a segurança daqueles que ele está tendo a responsabilidade de transportar. Ronaldo Rosa ressaltou que a intenção é estabelecer uma concorrência leal na prestação do serviço. Por isso, fez referência a uma proposição do Poder Executivo que será complementada pelo projeto de sua autoria. Um projeto é consequência do outro. O primeiro projeto protocolado aqui no Legislativo é um projeto do Poder Executivo que exige que anualmente os motoristas de táxi apresentem no setor competente da Prefeitura o exame toxicológico atual. E aí, quando esse projeto de lei chegou na casa, exigindo dos taxistas, eu automaticamente apresentei um projeto de lei semelhante, alterando a lei que permite o serviço de aplicativos aqui na nossa cidade também, estendendo esse mesmo procedimento, essa mesma exigência para os motoristas de aplicativos. Afinal de contas, é o mesmo serviço. Motoristas de táxi e motoristas de aplicativos prestam o mesmo serviço, que é conduzir, transportar pessoas individualmente ou coletivamente. Então, também, sendo aprovado dos taxistas, também será aprovado dos aplicativos. Aliás, o dos aplicativos é importante até para os nossos telespectadores que acompanham a nossa programação. Daqui a pouco vão lembrar que esse projeto já estava, inclusive, em votação no ano passado, mas eu, como autor do projeto, pedi a retirada desse projeto no dia da votação, que eu creio que seria aprovado de forma unânime, mas eu pedi a retirada justamente porque a exigência para os taxistas, que é outro projeto, não seria votado no ano passado. Então, entraria em vigor uma lei apenas exigindo dos motoristas de aplicativos. E o que a gente quer é direitos iguais para todos que prestam o mesmo serviço. Uma iniciativa que busca desenvolver lideranças femininas acaba de ser lançada. Neste primeiro bloco, você vai saber como participar do curso, que é gratuito. Mesmo nos dias atuais, as mulheres ainda precisam mostrar o quanto são capazes de ocupar importantes espaços. Pensando nisso, o Instituto Mentor Coach desenvolve iniciativas para trabalhar questões como estas. E um exemplo é o projeto Antifrágil, que acaba de ser lançado em Passo Fundo.
Eu viajo pelo Brasil todo e qualifico pessoas em liderança, tanto homens quanto mulheres. E eu percebi essa necessidade de qualificar as mulheres aqui do nosso município, aqui de Passo Fundo, porque é aqui onde eu resido. Depois a gente quer expandir esse projeto social para o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outras áreas. Mas a gente resolveu começar por Passo Fundo, porque é a sede do IMC. Em função de um ano que está sendo valorizado muito a questão da diversidade, da mulher no mercado de trabalho, e as empresas estão dando muitas oportunidades para que elas possam crescer e se desenvolver nesses cargos. Primeira coisa, a gente trabalha o autoconhecimento, e dentro do autoconhecimento a gente vai trabalhar a inteligência emocional, o conhecimento das nossas emoções, é aprender a lidar com você mesma para que você possa depois aprender a lidar com outras pessoas. Teremos também então estilos de liderança, comportamentos do líder, características e que competências são necessárias para que você seja uma líder de sucesso. Todas as informações estão disponíveis no site do IMC através do endereço www.institutomentorcoach.com.br ou pelo telefone 3046-0075. As interessadas deverão preencher um cadastro e passar pelo processo seletivo. O processo seletivo é através de inscrição. Você declara o motivo que você acredita que você precisa fazer um curso de liderança. Será realizada então uma entrevista com as mentoras do projeto que vão estar ministrando o programa. E se você se encaixar no perfil que a gente está buscando, na necessidade, no seu momento, você vai fazer parte desse projeto. Serão 5 turmas ao longo do ano com treinamento intensivo aos finais de semana. As primeiras 20 mulheres serão qualificadas no mês de maio. Foi uma vantagem que a gente identificou, fazer uma formação no final de semana, que as mulheres que estão trabalhando, elas acabam tendo a disponibilidade de tempo para executar as ações necessárias. Então vai ser um intensivo, é 16 horas direto e vai acontecer nos finais de semana. 5 turmas no ano, de 2 em 2 meses, e vamos iniciar no mês de maio. Vamos selecionando as 20 mulheres, consequentemente, após a primeira turma, vamos para a segunda, terceira, quarta e quinta. O Jornal da Câmara faz agora um rápido intervalo e no segundo bloco você confere uma entrevista sobre a declaração do imposto de renda. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Será realizada neste sábado mais uma edição do programa Bairro a Bairro. Este, que será o primeiro evento do ano, acontece no loteamento Pampa. O local já está recebendo pavimentação, nova tubulação e bocas de lobo, além de melhorias gerais de manutenção.
No dia, a comunidade também poderá usufruir de serviços como testes de saúde, atualização do cadastro único e programas sociais, corte de cabelo, manicure e massoterapia. As atividades iniciam às 8h30 na Rua General Osório, 55, ao lado da sede da Associação de Moradores. E o prazo para fazer a declaração do imposto de renda já iniciou. E neste ano temos novidades. Confira na entrevista de Paula Petrini. Boa noite, Tainá. Eu estou com o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro, para trazer as principais informações ao contribuinte. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Bem, basicamente, então, precisa fazer a declaração. Quem recebeu em 2019 R$ 28.559,70, seja de aposentadoria, de aluguel ou qualquer outra renda tributável. Exato. Esse é o exemplo mais comum de obrigatoriedade da declaração. Então, quem recebeu R$ 28.559 durante o ano somado, de 2019, é um dos casos de obrigatoriedade, seja por qualquer fonte de renda, como tu falaste. A atividade rural é um pouco diferente, são os casos de quem teve receita de atividade rural de R$ 142.700 durante o ano de 2019, então é um valor um pouco maior. Além desses casos, quem tem imóveis em sua propriedade no valor de R$ 300 mil, mesmo que não tenha rendimento, tem que declarar também. Quem fez operação em bolsa de valores, de qualquer valor, operações com qualquer outro tipo de ativo financeiro também tem que declarar, bem como os estrangeiros que passaram a residir no Brasil nesse ano, mesmo que não tenham renda, assim como brasileiros que moravam no exterior e estão retornando ao Brasil também têm a obrigatoriedade de declarar também. A Receita Federal permite que várias despesas sejam deduzidas da declaração. Por exemplo... Exato. Bom, as mais comuns são as despesas com educação e saúde. As despesas com educação, elas têm um limite de R$ 3.500 por dependente durante o ano. Cada dependente tem esse limite individual. E as despesas com saúde, elas não têm nenhum limite. Então, tu podes deduzir todas as despesas de saúde que tu venha a ter no ano anterior, porém, tanto a despesa com educação e saúde, deve-se observar os dados, a forma como essa informação é prestada. Então, por exemplo, as instituições de ensino geralmente dão um recibo, uma declaração para os contribuintes com CNPJ da instituição de ensino, o valor pago durante o ano por dependente, bem como no caso das despesas com saúde, os planos de saúde geralmente fornecem um relatório discriminado por dependente, porque na declaração tu vais informar por dependente, sei lá, paguei R$ 10 mil de plano de saúde no ano anterior, mas tu vai discriminar, R$ 10 mil é 4 mil o pai, 4 mil a mãe, 2 mil o filho, digamos, usando um exemplo bem básico assim. Mas o plano de saúde ele discrimina isso, tem que ser discriminado na declaração. E outras despesas que não são plano de saúde, como clínicas, uma consulta médica particular, psicólogos, fonoaudiólogos, sempre informando o número do CPF, se for profissional liberal, ou CNPJ, se for uma clínica, bem como o CPF daquele contribuinte que teve a despesa. Por exemplo, levei o filho no fonoaudiólogo. O CPF ou CNPJ da clínica, e o CPF do dependente que usou esse recurso aí, certo? Delegado, a gente tem algumas novidades agora para a declaração em 2020. A principal delas tem a ver, então, com o ressarcimento. Então, quem entrega a declaração primeiro tem maiores chances de receber a restituição antes. E neste ano, o primeiro lote já sai, então, agora em maio. Exatamente. Foi adiantado o cronograma. Anteriormente, o cronograma era de junho a dezembro, eram 7 lotes mensais de pagamento. Isso. Esse cronograma foi antecipado de maio a setembro, agora são 5 lotes. A declaração ela obedece à ordem cronológica, mas tem algumas prioridades específicas. Por exemplo, os maiores de 65 anos têm prioridade, os maiores de 80 têm mais prioridade ainda. Os casos de quem tem alguma deficiência ou professores também é uma categoria que tem prioridade no recebimento. Além dessas questões de prioridades legais, passa a valer, quem não se enquadra em nenhuma dessas prioridades, passa a valer a ordem de entrega das declarações. Portanto, quem entrega primeiro já tem chance de receber o valor em maio, E mesmo quem ficar por último, esse ano já recebe em setembro. Então, esse ano o calendário foi adiantado de restituições
para poder devolver esses valores o mais rápido possível. Outra inovação, outra novidade tem a ver com o Fundo Municipal do Idoso. Anteriormente, apenas o Fundo da Criança e do Adolescente poderia receber, então, as doações. Esse ano a gente tem mais uma opção. Exato. Existem duas modalidades, né, de doação. A mais comum é a declaração, que acaba sendo a mais prática. E existem uma série de doações para fundos dos idosos, cultura, uma série de esportes que são doadas durante o ano, e aí tu tens que ter o recibo, enfim, com uma série de requisitos para poder abater no imposto de renda. A doação na declaração ela é muito mais prática. Tu vais lá no sistema, seleciona o município, o fundo que tu queres doar, o sistema já diz qual o valor que tu pode doar, tu só pode doar no modelo completo, mas ele já informa o valor máximo que tu podes doar. Então, no sistema é muito mais prático, e somente os fundos da criança que tinha essa modalidade no sistema. E esse ano houve uma alteração legislativa no ano passado que permitiu a inclusão de fundos, e até um destaque importante de se fazer: poucos fundos no Rio Grande do Sul conseguiram aderir ao cadastro para que pudessem ser viabilizados a doação via sistema. A maioria dos municípios não conseguiu fazê-los. Passo Fundo foi um dos que conseguiu, um destaque para a nossa cidade. Então, a partir desse ano, o contribuinte ele pode ter um valor global que ele pode doar, mas ele pode optar entre doar para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, ou um pouco para cada um. Que é uma modalidade que passou a funcionar esse ano e uma necessidade que já vinha se levantando há muito tempo. A gente averiguava isso enquanto Receita, e as próprias entidades que trabalham conosco para divulgar essa doação já tinham essa necessidade de poder ter esse canal muito mais prático na declaração para fazer a destinação. Esse ano finalmente se conseguiu, e Passo Fundo está entre os municípios que podem receber esse valor para ajudar aí os nossos idosos a ter um pouco mais de estrutura aí para poder, enfim, ser bem tratados e ser bem atendidos. Certo. Qual é a expectativa, então, de declarações aqui para Passo Fundo e também na região? Certo. A gente tem uma expectativa de 44.700 declarações só na cidade de Passo Fundo para esse ano, e em torno de 166 mil declarações na região norte do estado. Ela abrange desde aqui a região de Passo Fundo até a região de Erechim, aqui Carazinho também, região de Lagoa Vermelha. Essa é a área que a delegacia abrange. Então a gente tem uma expectativa de um aumento de entre 5% e 7% em relação ao ano anterior, certo? E a grande maioria das declarações concentra em Passo Fundo, realmente, 44.766. A declaração ela deve ser feita, então, até abril. Quem não respeitar esse prazo tem multa. A multa, ela varia, ela inicia em R$ 165, mas se tem imposto devido, ela equivale a 1% do imposto devido. Então, dependendo do caso, pessoal, às vezes tem gente que pensa assim, não consegui fazer, 160 pila eu pago lá. Às vezes, tendo imposto devido, às vezes a multa é muito mais alta. Então, a partir do mês de atraso, além da multa, se tu tens imposto a restituir, tu vai ter imposto a menor, porque a multa vai abater esse saldo, e também vai ficar para trás no lote de restituição. Além de que, por exemplo, se a pessoa é empresária, por exemplo, ela pode ter impactos na certidão negativa da sua empresa, se está com algum financiamento, algum banco público, financiamento estudantil, isso tudo tem impacto, exatamente, por não estar em dia com o fisco. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu sei que eu sou obrigado? Tem essas questões que a gente falou da obrigatoriedade antes, e as empresas têm que nos informar como foi o recolhimento durante o ano. Por exemplo, aqui na Câmara de Vereadores, a Câmara informa a DIRF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte, dizendo, durante o ano de 2019 a gente teve X funcionários, X vereadores, enfim, e cada um recolheu tanto por mês e recebeu tanto salário. Então essa informação a gente já tem. Então, se não houver a entrega de declaração, já vai surgir uma pendência, porque aquela pessoa tem uma informação dizendo que ela recebeu, ela não declarou. Uma outra situação que eu esqueci de falar antes, que esse ano é uma novidade, quem teve renda anual acima de R$200 mil no ano anterior, é obrigatório informar o recibo da declaração, o número do recibo da declaração do ano anterior. Essa obrigatoriedade ela só existia para os casos de declarações retificadoras, aquelas declarações que são feitas para corrigir, por exemplo, eu entreguei agora, me enganei, vou entregar de novo, eu tinha que informar o recibo. Mas a partir desse ano, quem recebeu mais de R$200 mil no ano anterior, somados, né, tem que informar o recibo da declaração de 2019. Então é importante que as pessoas resgatem esse documento, né, esse recibo,
Se não conseguirem, podem pela internet entrar no site da Receita e requisitarem e, em último caso, podem ir na Receita pessoalmente pedirem, caso não consigam localizá-lo. Mas se tiver essa renda informada, não vai ser aceito a entrega da declaração sem o recibo. Esse é um detalhe importante que é novidade esse ano também. Claro que outras dúvidas irão surgir, principalmente no momento de preenchimento do formulário. Por isso, o Receita Fone está aí disponível através do número 146 e também o site da Receita, que é o receita.economia.gov.br. Neste segundo bloco, eu conversei então com o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Uma ótima noite, obrigada pelas informações. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Cláudia Tainá, é contigo. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.